Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês para a gente aprender um pouco mais sobre história. Eu sou o professor Vicente Olsen. Vamos juntos aqui aprender um pouco mais com essa questão do Enem de 2022. O comando traz o seguinte, pessoal. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo. Bom, as datas comemorativas, elas são uma estratégia muitas vezes criada para enaltecer a memória de algum evento, de algum povo, de alguma comemoração. Uma data, então, que é celebrada ou mesmo rememorizada, porque o acontecimento foi importante para a formação do povo ou para narrar a história daquela população, daquele grupo ou até mesmo daquele país. Vamos então para o texto de apoio. O texto de apoio, ele traz o seguinte: a história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa, o primeiro de todos os primeiros de maio, é sob vários aspectos exemplar. Pessoal, aqui a gente merece fazer uma pausa. Lembre-se que o 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. É uma data em comemoração aos trabalhadores na sua luta por melhores condições de trabalho. Voltando para o texto, nós temos: resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. E aí nós temos a referência bibliográfica, os excluídos da história, : operários, mulheres e prisioneiros. Pessoal, é interessante porque ele traz alguns elementos aqui nesse texto de suporte, nesse texto base, que ajudam a gente a identificar a alternativa correta. Ele coloca ato político deliberado, ou seja, foi algo planejado, foi algo pensado. Aí ele coloca construção de uma classe, ou seja, uma classe operária, no qual tenta dar uma unidade política e cultural através da festa. Percebam então que é uma identidade coletiva, ele não está falando de indivíduos, ele está falando da classe operária, da classe dos trabalhadores, que vão de maneira deliberada, ou seja, de maneira proposital, construir o 1º de maio como uma data comemorativa. São esses elementos que a gente retira do texto base que ajudam a gente a responder corretamente o comando da questão, quando ele traz o seguinte: com base no texto, a fixação dessa data comemorativa, ou seja, o 1º de maio, tinha por objetivo, alternativa A, valorizar um sentimento burguês. Está falso, pessoal. A burguesia, dentro dessa construção da luta de classes, ela vai representar a classe antagônica, ou seja, contrária à classe dos operários, à classe dos trabalhadores. Lembre-se que nesse contexto marxista, a luta de classe ela é marcada por um aumento aí da desigualdade entre a burguesia e o operariado, o proletariado. Então essa alternativa está falsa. B, afirmar uma identidade coletiva. Esse é o nosso gabarito. Está lá no texto, ó. Quando ele coloca: essa manifestação ilustra a construção de uma classe, a classe operária. Uma classe não é um indivíduo, é um coletivo, é um todo, é um molde de gente, né? Uma certa quantidade de pessoas bastante considerável. Então, nesse caso, é o nosso gabarito, afirmar uma identidade coletiva. A C ele coloca edificar uma memória nacional. Só está errado, pessoal, esse nacional. Não é uma identidade nacional, não é um sentimento nacionalista, porque as classes operárias elas estão presentes em vários lugares do planeta, em várias nações. Se ele coloca edificar uma memória de classe, aí tudo bem. Mas como ele coloca uma memória nacional ligada a um país, a um conceito de nação, a um sentimento de nacionalidade, está errado. A alternativa dele coloca criar uma comunidade cívica. Nesse caso, está falso só porque não é um sentimento civil, né? Não é uma identidade cívica, é uma identidade social, é uma identidade de classe e não uma identidade cívica. De novo, se fosse alguma comemoração nacional, alguma comemoração como a própria Revolução Francesa, talvez pudesse ser a comunidade cívica, mas nesse caso é uma classe social, é um grupo de trabalhadores. Isso é uma identidade social e não uma identidade cívica. E por fim nós temos a alternativa E, definir uma tradição popular. Essa alternativa só está falsa porque as tradições populares elas perpassam várias classes sociais, não necessariamente a classe trabalhadora. Como ele está falando aqui de uma
Classe operária, como ele está falando do dia do trabalhador, do dia do trabalho, a gente tem que afirmar a alternativa B, uma identidade coletiva, porque é uma identidade de classe, nesse caso, a classe trabalhadora. Tranquilo? É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!